assistir para a gente compartilhar o nosso texto. Nosso texto de hoje fica lá no livro de Mateus. Um texto bem conhecido, eu acredito que vocês já tenham lido várias vezes, né? Mas nós vamos refletir nele novamente. O livro de Mateus, o capítulo é o 25, a partir do verso 1, amém? Mateus 25, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Você já encontrou? Se você tiver encontrado, diz glória a Deus e bem alto. Glória a Deus. Amém. Então vamos ler, queridos. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Antes de eu começar a fazer a minha explanação aqui, né? Tudo que foi dito, até o louvor, né? Foi entoado aqui hoje, né? As minhas lamparinas estão acesas, né? Tudo veio testificando com essa palavra que eu venho há algum tempo desejosa de trazer para a igreja, né? E vendo a irmã Eva também, antes dela entregar, né? Antes dela fazer a oração para mim, ela falou algumas coisas também, né? Vocês se lembram do que ela falou? Quem pode me ajudar aí? Você que disse que lembra, né? Fala aí o que foi que a Eva falou. Precisamos? Glória a Deus. Já era uma antecipação da minha pregação, sabia? Ela não sabia disso, mas o Espírito Santo já estava falando para ela. O louvor também já vinha falando. Então, realmente o Senhor quer nos trazer uma mensagem essa noite, amém, queridos? Glória a Deus. Eu fiz o meu esboço aqui. Um minutinho, vou estar abrindo aqui. Também você trouxe o carregador, né? Eu fiz o esboço no celular, você acredita que o celular desse cara, o telefone tem carga. Brincadeira, pastor, até você caiu na pegadinha. Mas por que eu trouxe essa pegadinha do celular, né? Hoje em dia, queridos, até os bebês que nascem, parece que já nascem com o celular na mão, é assim, não é? O celular tem sido uma ferramenta que, se a gente souber usar, ela realmente é de muita utilidade, né? Mas quando nós desencadeamos para outra banda também, o negócio fica esquisito. Então, tudo a gente tem que ter controle, saber usar adequadamente, para, em vez de ser uma bênção, se tornar uma maldição, amém? Mas deixa eu perguntar para a gente aqui, para todos nós. Quem é que já passou por essa situação? De precisar do seu celular, e quando você se atentar, precisar mandar uma mensagem, precisar fazer uma ligação, e acabou a bateria. Quem já passou por isso? Se denuncia aí. Acho que a maioria, né?
A maioria já aconteceu isso, né? E muitas vezes essa tecnologia do telefone, ela é assim, um negócio bacana, né? Porque quando está acabando a bateria, aparece uma luzinha lá falando que está acabando. É assim? Como de vocês acontece isso? Aí a gente olha para aquilo ali, vou botar para carregar. Aí não põe para carregar naquela hora. Passa mais um pouquinho, aí tem que carregar o celular. E assim a vida, o nosso cotidiano, a nossa caminhada, o dia a dia, né? Corre para um lado, corre para o outro. E muitas vezes, esse celular que talvez seja de suma importância no seu trabalho, no momento que você está ali, por um aviso que te foi dado, você não botou para carregar. Aí a gente vai te trazer o quê? Transtorno, talvez até um prejuízo, né? Talvez você estava ali aguardando, né? Uma ligação, né? E o seu telefone descarregou, você estava naquela ansiedade por aquela ligação e você já tinha sido avisado. Muitas vezes o telefone já avisou, vamos carregar. Só que nós deixamos passar aqui, tá bem? Aí você me pergunta, uai pastora, mas o que tem a ver o celular com as 10 virgens? Perguntei isso. O que é o celular com as 10 virgens? Então, olha, eu trouxe os bolsos, não foi o celular não, pastor. Mas, mesmo assim, vou precisar dele. Antes de sair, eu deixei ele bem carregadinho. Mas essa comparação aí, nós podemos fazer com relação a esse texto, né? Porque esse texto que nós lemos das 10 virgens, já vem de uma série de palavras, já de manifestações que o nosso Senhor Jesus vinha dando com relação ao reino de Deus. Amém? Amém. E o que me chamou bastante atenção quando eu li esse texto, né? E fiquei meditando, né? Fiquei perguntando, Espírito Santo, o que é que realmente, qual é a demanda que o Senhor quer que eu leve para a casa de Deus, né? E quando a gente lê lá o texto, logo no início lá, vamos ler novamente lá os primeiros versículos para a gente começar a ter um entendimento, né? Diz assim, então o reino dos céus será, amém? Semelhante, será. Essa palavrinha será nos dá um entendimento de quê? Futuro. De novo. Futuro. Será. O reino dos céus será. Amém? Então a gente pensa, bom, se será, ainda não é agora, né? É que nem o celular. O celular me avisou, vai descarregar. Eu pensava, mas não é agora, né? E aqui eu lendo o texto, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Amém? Então, muitas vezes, o que tem acontecido conosco, essa analogia do celular aqui, nós temos feito isso com a nossa vida espiritual também. Amém? Quando a gente lê a palavra e a gente tem buscado, tem aguardado essa volta de Jesus, né? Tem muitos que falam assim, mas não é para agora não, ainda tem tempo, né? Eu vou ter tempo ainda, não precisa ser de imediato não, eu posso orar amanhã, eu posso ir para o encontro de outra vez, o próximo encontro, né? Eu posso deixar para lá, ou vai ter outros encontros de casais, ou de outra oportunidade, amém? Então, esse protelar, porque nós sabemos que, por conta da gente pensar que ainda haverá tempo, que será, né? Isso muitas vezes faz com que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada espiritual, fique em risco. Amém? O que aconteceu aqui com as 10 virgens? Como é que foi a história delas? Elas já sabiam, né, que o noivo viria. Elas já tinham recebido essa informação. Essa informação, elas deveriam estar atentas. É assim ou não é? Elas deveriam estar sabendo que o noivo estava para chegar. E é assim que está a nossa condição da nossa vida cristã. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus
já tem dado sinais. A palavra de Deus fala que nós devemos observar os sinais, né? E o tempo todo, esses alertas de como está a nossa vida espiritual, ele tem nos sido dado. Quando eu venho para a igreja, eu escuto uma palavra. Quando eu vou para a célula, eu escuto uma palavra. Quando eu me envolvo aqui no movimento, eu estou recebendo da parte de Deus os avisos, né? Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso dar mais atenção aos sinais, né? E não ficar nessa condição que será, amanhã, depois da manhã, no mês que vem, na próxima vez. Isso pode ser muito perigoso para nós que somos cristãos, queridos. Como é que está essa condição, como diz aqui, né, a palavra das virgens, né? Uma das coisas também que me chamou bastante atenção. O texto fala de 10 virgens, né? 10. 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Mas todas 10 eram virgens. Todas 10 eram mulheres que estavam se preparando, se consagrando, estavam ali na condição de aguardando o noivo. É assim, não é? A palavra não fala que tinha 5 virgens e 5 que já não eram mais virgens. Não, todas 10 estavam na mesma condição, de uma preparação, de uma espera. Eu vejo dentro dessas 10, essas 5 que se colocaram na condição de ficar, como se diz assim, nessa condição, não é para agora. Eu vejo que as outras que realmente entenderam, não, como eu não sei, eu tenho que me manter não só na condição de virgem, que eram os requisitos para o noivo, né? Mas eu preciso estar uma reserva. É assim ou não é? O que aconteceu com as prudentes? Elas não tinham reserva? Né? Uma outra condição que a gente tem que observar também, que o texto nos diz, né? Que no processo delas estarem aguardando o noivo, por conta do noivo, por conta desse será, não é hoje, não é amanhã, não se sabe o dia, muitas vezes elas ficaram cansadas. Né? Elas não adormeceram? Todas 10 adormeceram. Todas 10 estavam dormindo. O que acontece com a nossa caminhada também, queridos? Fazendo essa analogia da nossa caminhada cristã. Nós também, muitas vezes, nos encontramos nesse estágio de estarmos cansadas ou cansados, né? Estamos cansados e é necessário descansar. Né? Elas dormiram. A diferença nessa condição de todas 10 estarem dormindo é exatamente como elas estavam dormindo. Hoje na nossa caminhada, queridos, eu sei que nossa vida aqui secular, o nosso cotidiano, ele é uma coisa que nos consome. Essa não é. Se acorda de manhã, já tem uma fazinha se aguardando, terminou aqui, já tem outra, já tem outra obrigação, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, quando cuida que não, já vê o domingo, e é assim aquela roda viva, né? E se nós não nos atentarmos para isso, primeiro, nós estamos no estágio, muitas vezes, no cansaço, não só físico, como mental, que muitas vezes estamos distanciando de Deus. Então, é necessário a gente descansar, é necessário a gente dar um tempo de descanso, é necessário a gente se dar o direito. Vou voltar a falar do encontro de casados, eu já estou somando com o senhor aí, viu, pastor? Essa questão, o pastor está insistindo com nós, né, enquanto igreja, estamos dando esse enfoque nessa reunião dos casais, nesse encontro de casais, porque é exatamente um tempo que o casal vai tirar para eles, porque no dia a dia, muitas vezes, os casais só falam bom dia de manhã e às vezes à noite, olha lá. Por quê? Porque é muita correria, a vida está consumindo. E se você tirar esse tempo, vai ser um tempo de qualidade, de investimento. E é necessário, queridos. É necessário.
Se não fosse necessário, nós, enquanto pastores da igreja aqui, estaríamos fazendo tanto esforço, tanto empenho para que isso acontecesse. É assim, não é, pastor? É assim, não é, pastor? É necessário, queridos. É importante para o relacionamento conjugal a gente tirar tempo de comunhão um com o outro, tempo de descanso. Lá vai ter um tempo de descanso. Então vocês vão viver alguma coisa que talvez vocês ainda não tenham vivido. Amém? Amém. Então, queridos, essas 10 virgens estavam cansadas, porque elas já estavam aguardando o noivo já há algum tempo. Elas já estavam na expectativa do noivo chegar. E nesse processo, elas tiveram que descansar. E elas estavam justamente nesse processo, onde elas estavam ali, tirando esse tempo de descanso. E foi quando o noivo chegou. Né? Mas isso atrapalhou para aquelas que estavam realmente aguardando, sabendo que isso poderia acontecer? Não. Por quê? Porque elas fizeram todo o ritual ou a preparação necessária. Elas tinham as suas lamparinas, né? E já tinham o azeite de reserva. Por quê? Porque elas já tinham sido avisadas. Elas já tinham sido constrangidas a fazer dessa forma. E as outras imprudentes também. Só que as imprudentes, elas sempre ficavam nessa condição. Não é para agora. Não vai dar tempo. Não, eu vou conseguir. Pode ser que amanhã eu vou lá buscar. E muitas vezes nós também, nessa nossa condição, nesse tempo, nessa vida, a gente está sempre dando essa desculpa para nós mesmos, para nossos pastores, para os nossos líderes. Estamos sempre encontrando desculpas para não abastecer a nossa reserva de azeite. Amém, queridos? Amém. E como é que nós podemos abastecer essa nossa reserva? Quem me ajuda a dizer como é que a gente abastece isso? Orando, lendo a palavra. A irmã Eva falou muito aqui, antes de eu entrar, ela deu todo um spoiler aí. Buscar mais, desejar mais, né? Porque se nós não buscarmos essa parte espiritual, a outra parte carnal vai consumir, vai nos engolir, e nós não vamos conseguir ter uma reserva. E essa reserva, ela é importante, queridos. Ela é importante. E é que nem aquele ditado, né? Esqueci o ditado. Minha mãe gosta de falar muito ditado, eu estou tentando lembrar o ditado que ela falava aqui, mas esqueci. Mas a questão é essa. Para que a gente abasteça essa nossa reserva, é necessário a gente estar em comunhão com o corpo. Estamos aqui, ouvindo a palavra, estamos nos ajudando mutuamente. A nossa fé, ela precisa ser alimentada. A nossa fé precisa ser alimentada. E ela é alimentada quando eu realmente me disponho a estar ouvindo a palavra, praticando aquilo que eu aprendo. Muitas vezes eu tenho uma lista de aprendizado, mas naquela lista lá eu não pratico nada. O que adianta eu aprender? Né? Então eu abasteço a minha vasilha praticando. Nós fizemos essa semana um negócio muito bacana. Foi a primeira vez que a igreja fez isso, sabe, pastor? Fizemos uma ação social. Quem nos acompanhou? Foi lá com a gente mesmo. Muitos irmãos nos ajudaram. Já foi uma bênção, porque a gente fez uma convocação e todo mundo, cada um trouxe um pouquinho e um pouquinho virou um pocão, virou um montão. Né? E ontem nós combinamos, foi ontem? Sexta-feira. Na sexta-feira combinamos os irmãos estarem aqui em determinado horário para a gente ir lá nessa família. Então isso aí é a nossa fé em ação. Precisamos ter obras também. Isso também abastece nossa vasilha de azeite. Né? Porque nós estamos estendendo a mão para alguém que precisa. Né? E o Senhor nos ensina, uma das coisas que o Senhor nos ensina, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas eu posso saber que tem uma família que tem 5 filhos, 40 desempregados, não tem o que comer, lá em casa está sobrando comida e eu não vou ajudar, gente. Né?
Foi feito um apelo na igreja, então nós precisamos nos unir em amor. Isso é demonstrador a Deus e ao irmão. Isso também é uma forma de abastecer o nosso azeite, a nossa vasilha, para quando o noivo chegar, não faltar. O irmão Júlio falou, orando. Muitas vezes a gente passa uma semana inteira e não ora. Vou nem pedir para alguém falar se tem orado durante a semana. Vou deixar a consciência de vocês, né? Mas eu sei que às vezes acontece isso. E nós precisamos tirar tempo de oração, queridos. Precisamos, é necessário. Uma igreja que não ora é uma igreja fria. É uma igreja que não tem o fogo do Espírito Santo. Nós precisamos da chama do Espírito Santo ardendo em nós, então nós precisamos orar. Precisamos pelo menos uma vez por semana, queridos, fazer um jejum, uma consagração. É necessário isso para o nosso crescimento, nosso abastecimento espiritual. É necessário nós lermos a palavra. Eu fui ministrar hoje, dar aula na escola, que a gente tem. Quem sabe aí que nós temos todos os domingos, 6 horas, um momento ali de aprendizado. E o aprendizado não é só para a gente, para vocês que vão lá e sentar na cadeira, não. O aprendizado é para a gente também que vai levar aula. Eu aprendi muito estudando essa palavra de hoje. Eu já tinha lido aquele texto várias vezes, até comentei com os irmãos lá que participaram. Li várias vezes e nunca tinha me atentado para aquele detalhe. Que naquele momento ali havia sido uma celebração de uma santa ceia lá no Antigo Testamento. Eu aprendi, olha só. Então o aprendizado, ele é constante, né? E se a gente está ali naquela salinha, se você vem, o culto começa às 7 horas, se você vem 6 horas, você ainda tem ali um momento de um aprendizado tremendo, queridos. E os pastores estão aqui se dispondo a vir trazer isso. Então não perca, se você nunca veio, se esforce para vir. Isso aí também, essa atitude, esse gesto de vir aprender, também você está juntando azeite para poder não faltar o seu azeite quando Jesus voltar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E continuando, nesse processo das virgens, elas dormiram, Dormiram, estavam cansadas, porque é normal, nós precisamos também descansar. Não é porque nós não somos super-homens nem super-mulheres, Precisamos ter o nosso tempo de descanso. Mesmo aguardando a Jesus, nós descansamos, só que com nossa reserva de azeite abastecida, amém? Amém. Chegou a meia-noite, o que aconteceu? Ouviram os passos do noivo, não é assim? O noivo chegou. Aí de repente deu um desespero. Foi que nem eu aqui com o celular. Ai meu Deus, eu descarreguei a bateria do celular. E agora? E agora o que vai ser? Deu desespero todo mundo lá. Aí as imprudentes falaram para as prudentes: vocês têm azeite sobrando aí. Me dê um pouco do seu azeite. Elas: não, negativo. Senão vai faltar para mim e para você também. Aí fica muito para todo mundo. Mas o que a gente aprende com isso? Essa busca, esse preencher dessa reserva de azeite é individual. Não tem como eu estar com a minha reserva. E o Valério, de repente, meu esposo, viu, pessoal? Está lá também aguardando o noivo, Ou uma das minhas irmãs queridas estarem ali do meu lado e me pedirem do meu azeite. Não tem como, queridos, porque é individual. Eu não tenho como. Não tem como, Aquilo que eu busquei, aquilo que eu desejei é pessoal. Eu preciso ter fome, eu preciso ter sede, eu preciso abastecer a minha reserva de azeite. É individual, não tem como. Na hora a gente pode até, talvez as prudentes ficaram até, vamos dizer assim, com pena, daquelas, e ainda deram a sugestão: vai lá, corre lá na venda, às vezes dá tempo, corre lá, busca lá, compra lá, vai lá no armazém, vai lá no supermercado e compra, ainda deram a dica para elas, mas, queridos, muitas vezes não vai dar tempo, não vai dar tempo de ir, vai ter tempo suficiente para você buscar tudo aquilo que uma vida inteira que o Senhor te deu, uma vida inteira que o Senhor nos concedeu. Eu querer nos últimos instantes, quando Jesus já está à porta,
eu querer buscar tudo aquilo que eu deveria ter juntado durante a vida toda. Né? E não tem como. Não tem como, por mais que sejam pessoas que a gente ama muito, sejam pessoas que estejam do nosso lado, que a gente gostaria de levar junto, mas é intransferível, é pessoal. Essa busca, ela tem que sair de dentro do coração individual de cada um. Amém? Amém. Vocês estão entendendo, queridos? E uma das coisas também, o entendimento que nos traz, né? Que é muito falado na palavra, a representação do que é o azeite também, né? O que fortalece, olha só, nós estamos no melhor tempo, na melhor época, desde o Velho Testamento até agora. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Né? Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós, foi para o céu e falou: eu vou deixar o Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo, ele está disponível para todos aqueles que desejarem, para todos aqueles que buscarem, para todos aqueles que tiverem fome, ele está disponível. Hoje nós não caminhamos sozinhos. O Senhor Jesus falou: mas deixou o Espírito Santo consolador, o auxiliador. O Espírito Santo está disponível em todo o tempo. Em todo o tempo. E esse óleo, esse azeite, é uma representação do Espírito Santo também. Então, quando nós temos uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida aqui, ó, dentro do corpo, né? A igreja é o corpo, né? Quando a gente está envolvido aqui, junto com os irmãos, o Espírito Santo está cada vez mais presente na nossa vida. Porque nós estamos buscando, mas querida, a busca é individual. Não adianta eu ficar aqui a semana inteira de joelho, orando por vocês, buscando por vocês, clamando por vocês. Deus tem misericórdia? Tem, Ele atende as nossas orações. Só se você não buscar também, não abrir o seu coração, aquilo que falou, o Senhor está batendo. Ele tem batido constantemente. Só que a porta só abre pelo lado de dentro. A porta só nós que podemos abrir. Só nós é que podemos ir lá e destravar a porta e deixar o Espírito Santo entrar. E é o Espírito Santo morando em nós. É o Espírito Santo entrando na nossa vida. É essa comunhão é que vai nos deixar fortalecidos para esperar. Por mais que a gente pense, mas ainda vai demorar. Pode ser que sim, pode ser que ainda demore. Mas nós precisamos estar prevenidos. Precisamos recarregar todos os dias a nossa bateria espiritual. Senão vai acontecer que nem eu falei do celular no começo, né? Quando eu mais precisar, a bateria vai estar descarregada. Aí, queridos, correr em cima da hora para comprar uma bateria nova, para comprar um carregador novo, pode não dar tempo. Amém, igreja? Amém. E a palavra do Senhor é essa, né? Eu creio que o Senhor queria muito que a gente transmitisse realmente essa mensagem, porque foi muitas confirmações que Ele deu. Né? E como é que nós podemos fazer, queridos, para que essa nossa comunhão esteja cada vez mais fortalecida? É nós sempre dizermos sim para as coisas de Deus. Porque quando é para o mundo, nós falamos sim. Mas quando diz respeito às coisas do reino de Deus, a gente tem uma forte tendência a dizer: não posso, não vai dar, hoje não, talvez amanhã. Então, para que a gente corrija a nossa trajetória, vamos aprender a dizer sim. Vamos contrariar muitas vezes o nosso tempo, vamos contrariar muitas vezes o desejo mesmo da nossa carne, vamos sacrificar um tempo maior de dedicação a Deus, para que não venha a faltar o nosso azeite, quando nós mais precisarmos. Amém, igreja? Amém. Vocês compreenderam a mensagem? Sim. Amém? Quem quer aí abastecer-se de azeite? Quem quer ter aí as suas lamparinas acesas? Não se coloque de pé, queridos, por favor. Eu sei que o Espírito Santo está ansioso. O Espírito
Santo só fica aguardando um sinal da nossa parte. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo só aguarda que a gente possa dar um sinal e falar: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo de Deus, faça morada em mim. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele quer fazer morada em cada um de nós. Aleluia. E é Ele que vai nos ajudar a não deixar faltar o nosso ausente. Amém, igreja? Amém. Nesse momento, Glória. você fecha os seus olhos. Se você compreendeu essa palavra, se por um acaso você, ao se analisar a sua vida, analisar o que você tem feito, analisar quais têm sido as suas prioridades, você vai detectar que você tem deixado muito a desejar aquilo que diz respeito ao reino de Deus, e que você tem condição sim de melhorar. Você tem condição sim de tirar um pouquinho a mais a leitura da palavra. Você tem condição de tirar um pouquinho mais de tempo para orar. Ore, nem que seja na madrugada. O Senhor muitas vezes nos acorda de madrugada. Ore, fale com o Senhor na madrugada. O Senhor ama que a gente ore na madrugada. Tire um dia na semana, faça um pequeno jejum. Tire aí umas 4 horas e faça um jejum. Busque, queridos, busque enquanto é tempo. Abasteça a sua reserva de óleo. Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise, querido. O Senhor hoje está querendo dizer para mim e para você: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas não deixe para amanhã. Não deixe para a semana que vem. Não deixe para uma próxima oportunidade. Se decida hoje a ser verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, diante do Senhor aqui, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, eu oro, Pai, pela minha vida em primeiro lugar. Senhor, que eu tenha, Senhor, mais sede, mais fome, que eu seja mais perseverante, Senhor, na minha fé, nos meus compromissos que dizem respeito ao Teu reino. Espírito Santo de Deus, ministra na minha vida, ministra no meu coração aquilo que verdadeiramente é o importante, porque muitas vezes, ó Deus, nós temos priorizado coisas que vão ficar nesse mundo, coisas que não vão nos levar para junto do Senhor. Ó Espírito Santo, nos desperta, não nos deixe ser como aquelas virgens imprudentes, aquelas virgens que se mantiveram virgens, mas não tiveram óleo suficiente, ficaram distraídas, ficaram desapercebidas. Senhor, desperta essa igreja, Senhor, desperta essa congregação, desperta, Senhor, essa casa, para que nós possamos priorizar o Senhor, priorizar o Teu reino, possamos aprender a dizer sim para o Senhor. Desperta, Senhor, desperta uma igreja, Pai, que queima por Ti, que busca mais e mais e mais, que tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Senhor Jesus, como eu quero dizer, quão importante o Senhor é. Senhor Jesus, Tu és o meu tudo. Senhor Jesus, Tu és o grande, o poderoso. E eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez. Eu agradeço por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já pagou por mim. Eu agradeço, Jesus, mas eu deixo aqui a minha petição, Senhor. Dai-nos um pleno entendimento, nos dê força, nos desperta do sono, não nos deixe ficar adormecidos eternamente, nos dê tempo de descanso, Senhor, de qualidade, mas nos deixe despertar, Senhor, o despertar nas coisas do Teu reino, Senhor, do Teu querer, que nós possamos, Senhor, sermos encontrados com as nossas vasilhas de azeite, Senhor, abastecidas. Que não nos falte, Senhor, que não nos falte o azeite, que não nos falte a fé, que não nos falte a perseverança. Nos sustenta, Senhor, nos sustenta, Espírito Santo de Deus, nos sustenta, nos fortalece, para que nós possamos buscar mais e mais e mais e mais. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ao Senhor nem cala, eu te lembro, Senhor, eu te